Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui em mais um nosso Adnocast, o podcast da Adnotare. E eu já faço aquele recado inicial imprescindível para você. Você não segue ainda a gente no Instagram? Não, peraí, tá pensando o quê? Você vai entrar no Instagram e vai lá digitar @Adnotare e vai seguir a Adnotare toda terça-feira. De manhã tem o Papo Acadêmico com o grande Marcos Vinícius Kikunaga, além de muito conteúdo interessante para você. E não é associado ainda? Ah, então vem para a Adnotare, digita lá, abre uma outra aba aí no seu browser aí e digita www.adnotare.org.br e vem se associar. Olha, é baratinho frente aos benefícios. Você tem aquele grupo de WhatsApp que todo mundo pergunta, todo mundo responde e ajuda muito a sua advocacia. Núcleos temáticos, discussões interessantes. A gente tem um núcleo temático de direito tributário que está discutindo toda a reforma tributária no ramo imobiliário com o grande Zosimar. Então, vale muito a pena. Fora os benefícios, desconto em cursos, várias questões que você vai se apropriar sendo uma associada, sendo um associado à Adnotare. Então vem. E olha só, hoje o nosso episódio está muito interessante, porque eu vou conversar com duas pessoas incríveis aqui. Vou falar com Ronaldo Trevisan Vieira. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Jorge. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa A gente noite. nunca sabe quem vai assistir. Quem estiver vendo é a boa que estiver olhando, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Maravilha, contigo. Seja bem-vindo. Gratidão. E também Renato Moreira Salles. Tem nome de banqueiro aqui, hein? Né? Eu fui bancário, mas ele é banqueiro. Renato Moreira Salles, tudo bem, meu amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade. Maravilha. Olha, eu vou fazer a apresentação agora do currículo porque eu acho que é sempre muito importante a gente contextualizar a vida da pessoa que vem aqui, porque a experiência que vocês trazem é o que justamente agrega valor para quem está nos assistindo. Né? Então, o Ronaldo Trevisan Vieira, ele é gestor condominial, advogado, também é corretor de imóveis, mais de 20 anos atuando na área financeira de grandes bancos nacionais e multinacionais. Sim. Graduado em Direito, advogado, pós-graduado em Direito Desportivo, pós-graduado também em Direito Imobiliário, sócio fundador da Trevisan Vieira Administração de Condomínios, sim, autor do livro Morar em Condomínio Edilício. Esse livro é interessante, hein? Porque a vida em condomínio não é fácil. Coautor dos livros Direito Condominial Contemporâneo e Novas Vozes do Direito Condominial. É aqui, Novas Vozes do Direito Condominial, que a gente já falou nos episódios passados, que é um livro, uma obra coletiva interessante. O Renato também está aqui, né? Sim. Também tem artigo aqui, é um livro interessantíssimo, coordenado, organizado pela minha amiga Suzy Paula. Olha, muito interessante, vale a pena você conferir. Editora Libears, aqui, Novas Vozes do Direito Condominial. Só fera aqui que escreveu esse livro, vários artigos interessantes. Além disso, é membro do Cresce, membro da Coordenadoria de Direito Condominial da OAB São Paulo, também. Além disso, é também professor da formação de síndico profissional. Sim, capacitação. Capacitação é muito importante, aliás. Aquela questão, a gente falou com a Juliana, né, no episódio passado, sobre essa questão do síndico profissional, tá, algumas questões relacionadas a isso, é bem interessante o tema. E também é colaborador da revista Direcional Condomínios e autor de artigos publicados na área condominial. Quanta experiência, hein? Isso sou eu. Mas me fala uma coisa, Ronaldo, tudo isso faz você realmente ser um profissional melhor? Olha, eu acredito que sim. Por quê? Porque dentro disso tem a questão do estudo, da dedicação, né? E isso transforma, né? Não é só o currículo, né, da pessoa que o transforma num profissional melhor. E também se transforma com a própria cultura, com o próprio conhecimento que ele vem adquirindo ao longo do tempo e principalmente também a prática. E muitas vezes você fazer algo apenas no falar, enfim, não te dá, como diz um grande filósofo, né? Conhecimento sem ação
é só conhecimento, ele não serve para muita coisa, entende? Sim. Então, associado à prática, associado a essas questões, eu acredito que a gente torna-se um pequeno diferente, nesse oceano tão grande de mar que ficam na água e outros aí, feras aí, a gente só é um peixinho nadando embaixo da sombra deles, entendeu? Relevantíssimo. Aliás, assim, só teoria não adianta, como só a prática também não adianta. Você tem que saber aliar a prática com a teoria, porque se você faz sem saber o que está fazendo, você pode até acertar, só que você não está sabendo como otimizar o que você está fazendo. Então tem que aliar os dois. Então quando você, a gente estava até falando de ter filho, né, de você já cumpriu tua missão na Terra, ainda não, tem muita coisa para fazer ainda, bastante. Mas assim, já teve filho, já escreveu um livro e já plantou uma árvore. Né? Então, assim, quando você se debruça para escrever um artigo, escrever uma obra, você está colocando teoria e toda a tua experiência prática para agregar valor para quem está lá do outro lado lendo, né? Isso é muito importante. Perdão, pode falar. Não, sem problema. É só que são 16 anos, né? Então, nesses 16 anos, a gente vem vendo, ouvindo, lendo, participando de muita coisa. Então, o que eu falo para os meus síndicos quando tem uma oportunidade, eu passo a você tudo aquilo que eu vivo. Então, eu vivo prática e teoria, ou teoria na prática. Então, quando a gente dá uma informação, a gente não passa uma informação pura e simples, a gente passa uma informação técnica que agrega, e aí a continuidade que você acabou de mencionar, né? Então, quando você passa a informação adequada, o síndico faz um trabalho adequado e os condôminos também o recebem desta forma. É a continuidade. E, aliás, uma coisa que me chamou a atenção no teu currículo é a tua versatilidade, porque você não é só apenas como se fosse pouco, né? Não, claro que não é. Ser advogado já é muita coisa, a gente sabe disso. Mas além disso, você tem uma experiência na área financeira, que isso agrega muito valor. Também como corretor de imóveis, você tem uma visão multilateral aí com relação a tudo que se aplica no condomínio, né? Exatamente. Então essa vivência financeira, essa questão do imóvel, então você não vê só não vê o condomínio apenas como imóvel, né? Você vê o condomínio como um condomínio deve ser, e dentro dele a relação dos imóveis, que de vizinhança e outras coisas. Então, essa questão das multifacetas da minha vida, elas me facilitam, porque eu não me tornei o que se fala, né, um expertise num assunto. Eu me tornei uma pessoa que conhece vários assuntos, dentre eles alguns que eu tenho mais enfoque. Então, isso facilita no dia a dia, facilita no meu trabalho, né, facilita na compreensão. Então, como você bem disse, né, não é só ser advogado, mas o advogado que só viu a advocacia no sentido assim, formou-se, jovem, ele tem uma visão mais centralizada da coisa. E a gente consegue ver antes do processo uma coisa mais ampla, facilitando, até diminuindo questões jurídicas. Sim. E a gente está quase já entrando no tema aqui do nosso episódio, mas antes eu quero apresentar formalmente o nosso banqueiro, né, o Renato Moreira Salles. Aqui. Esse exala dinheiro. Estamos aqui, estamos bem hoje. Tá bem, hoje está tranquilo. Né? Olha só, o Renato Moreira Salles é advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, também em Civil e Processo Civil. Isso. Ele tem também MBA em Direito Imobiliário, é técnico contábil de transações imobiliárias. Além disso, tem aqui experiência de mais de 25 anos, é isso? Isso. De experiência em gerenciamento de administradoras e implantações de condomínios. Isso. Bem, é muito, muito importante isso, ainda mais na implantação de condomínio, que é chato e complicado, né? E que ninguém dá muito valor, porque tá aquela empolgação de todo mundo pegar a chave, né? Aprova-se aquela convenção sem observar adequadamente. Já vem pronta, né? Imposta muitas vezes, né, pela incorporadora. Tem lá em condomínios residenciais, comerciais, mistos, membro efetivo da Comissão de Direito Imobiliário e Direito Civil da UAB de São Paulo, também é conciliador credenciado pelo TJ de São Paulo e coautor do livro Direito Condominial Contemporâneo e Novas Vozes do Direito Condominial, que aqui, mais uma vez, faço menção aqui a essa obra. E você também, Renato, você tem uma experiência multifacetária, né? Graças a Deus. Isso é importante, faz a diferença, né? Faz muito. A diferença do meu amigo também tem uma experiência de direito do trabalho, né? Que é algo agora que está pegando, sempre pegou, né? E continua dando muito problema na área condominial, né? É onde o cofre esvazia.
Não, é verdade, porque assim, a gente tem... O condomínio edilício, ele tem tantas roupagens, né, tantas versões numa mesma temática, então o síndico pode te questionar sobre tantas coisas, né? Sim. E a gente estava falando justamente sobre essa situação da administração. Uma administradora de condomínio, ela tem que ter experiências em várias áreas, né? E vocês agregam, pelo que vocês estão trazendo aqui de experiência, vocês agregam esses valores diferenciados, porque o síndico ele pode falar tanto de uma questão de cobrança condominial, que talvez seja mais simples dentro das questões postas, até, por exemplo, questões das mais variadas, falta de energia elétrica, ou uma explosão que pode acontecer no interior de uma unidade, Sim. questões complexas, brigas, né? Eu lembro, hoje eu não advogo mais por conta da minha condição de leiloeiro público, mas eu já advoguei para condomínio edilício, aliás, um dos maiores condomínios na época da América Latina, e realmente as questões que surgiam eram, sim, as mais variadas, né? Desde tráfico de drogas dentro de um condomínio, de um tudo mesmo. Você me lembrou até de uma história bem bacana nesse sentido. Em condomínio que eu administrava, não vou falar nada, mas só o condomínio. A situação era assim: foram fazer as vistorias da mangueira lá nos hidrantes e tal, que tem que fazer lá, enfim, conforme determina a legislação. E aí abriram-se uma dasquelas tampas, enfim, tinha lá meio quilo de maconha. E aí a síndica liga e fala: doutor, o que eu faço com isso? Fala: só não pode vender? Ela liga para a polícia, enfim, mas essas nuances do condomínio tem até isso, a questão criminal envolvida. Sim. E não dá nem para falar que era para uso próprio, né? Não dá. Aí não dá. Aí é tráfico mesmo. Não de influência. Meio quilo é complicado. É complicado. Lá. Ele chamou a polícia foi lá, enfim, fizeram um Toblerone de maconha. Né? É complicado, né? São questões muito, muito complexas, né? Então, essa administração, aliás, a administradora, ela não pode só focar na cobrança, né? De forma alguma, né? Por exemplo, agora a discussão está a escala 6x1. Aliás, passou ontem na CCJ. Né? Você está vendo hoje, mas quando a gente gravou ontem, passou na CCJ com uma votação simbólica até. Na prova que é constitucional, nós que somos da área sabíamos que iria passar. Agora a pergunta que muitos esquecem é quanto isso irá impactar no valor do condomínio. Tudo isso. Não só do condomínio, né? Dos empresários. Mas só na nossa área. Só na nossa área. Porque hoje a grande questão dos nossos custos de inadimplência, 50% a 60% é mão de obra. Sim. De todo o e ainda você pega, e a gente já indo para um caminho até diferente, mas aproveitando o teu gancho, geralmente o condomínio ele contrata mão de obra terceirizada. Né? Por ela ser um pouquinho mais barato e por causa do passivo trabalhista. Só que assim, se não for bem administrado, e aí voltando para a administradora, né, a gente tem lá o tema 331 do TST, me corrijam se eu estiver errado, mesmo, porque faz tempo que eu não vejo isso, mas que dá responsabilidade subsidiária. A lei de terceirização também, se você não vigia o que a empresa faz, né, se não recolhimento, você responde direto. Não, o vínculo é direto. E vai lá, né? E o condomínio tem dinheiro, pelo menos lá um fundo de reserva tem alguma querelinha, né? Na verdade, a questão aí dos terceirizados, a portaria, enfim, dos funcionários, tem que também ter um cuidado. A administradora também tem que ter um cuidado. Porque não é incomum, por exemplo, essas empresas quebrarem e pela subsidiariedade o condomínio ter que arcar. Sim. Então um acompanhamento também é feito, né? A gente orienta até o síndico, deixar uma dica aqui, né? Para pedir eventualmente o FGTS para o extrato, para ver se está sendo depositado, porque isso a administradora não tem como conferir. Então, esta questão, ela pode trazer um prejuízo muito grande para o condomínio. Traz. Aliás, quando eu advogava nessa área, eu até tentava buscar, sem sucesso nenhum, obviamente, a defesa de que o condomínio mantenha uma relação de consumo com o terceirizado, para ser tão vulnerável quanto o empregado, e aí buscar eventualmente o afastamento desse enunciado 3.3. Eu nunca tive êxito, tá? Já vou adiantar, mas é uma questão interessante, porque o condomínio ele é vulnerável, só que ele é menos vulnerável que o empregado, né? Então aí tem a proteção, né? Indo na área que o Ronaldo está dizendo,
a responsabilidade da administradora numa nota fiscal de uma terceirizada é enorme. Porque você tem que analisar, como ele sempre faz, qual a classificação tributária dessa empresa? Ela está recolhendo os impostos de acordo? Se não está, de quem é a responsabilidade? O que diz o Código Tributário? Quem está com o poder do dinheiro? Não é o condomínio? Então a responsabilidade tributária pela sonegação que possa estar ocorrendo, por exemplo, você classifica como simples e não pode ser simples, é do condomínio. A hora que a Receita descobre, e agora era para ter entrada, que o governo atual ele suspendeu, o e-social, a escrituração fiscal eletrônica, você se autodenunciaria. E aí a Receita pode cobrar de 5 anos anteriores. De quem tem maior capacidade financeira. Em uma empresa terceirizada, em um condomínio, quem tem maior capacidade financeira? Condomínio. Até porque ele vai ter que ratear a eventual necessidade, né? Sim. Aliás, vocês tocaram em pontos que são importantes da relação entre a administradora e o síndico. Isso. Porque, olha só, tem muitos condomínios que têm uma autogestão. Né? Porque, claro que a gente fala, é viável, é possível, só que claro, dependendo, hoje em dia cada condomínio gigantesco que se tem, né, o condomínio que eu mencionei, que eu cheguei a advogar, tinha 28 blocos, tem, né, porque ainda não estão lá, né, 28 blocos, mais de 1.600 apartamentos, mais de 6 mil moradores. É uma cidade, é um município, maior que alguns municípios do Brasil, né? Então é um prefeito, né, na verdade. Então assim, claro que tem condomínios que são pequenos, que dá para ter uma autogestão. Então você tem condomínios lá que tem 8 unidades e até contratar uma administradora inviabiliza até os valores, não tem nem elevador o prédio, não tem área de lazer. Tem muito disso, né, hoje em dia. Tem, então assim, são menores. Mas assim, qual que é a relação, pela experiência de vocês, entre a administradora e essa importância da escolha da administradora pelo síndico e esse apoio que é dado ao síndico, ao condomínio em geral? A gente fala do síndico, mas é o condomínio. Vocês prestam serviços pro condomínio por meio do síndico, né? Como que é essa relevância e essa escolha que deve ser bem feita? Na minha parte, inclusive eu tenho o privilégio de dar aula no curso lá do Formação de Síndico CCS, do professor Maurício Jovino. E a minha fala, geralmente, é relação síndico-administradora. Então, é fundamental, né, essa relação. Até porque é um cargo de confiança também, né? Então, se o síndico tem que trabalhar, o Código Civil, ele determina que haja aprovação da Assembleia, mas essa aprovação, entre aspas, né, meio simbólica, porque é confiança. Se o síndico indicou, a administradora está totalmente correta, tem documentação correta, não tem nada que desabone, não há o porquê não aprovar. Dificilmente não vai ser aprovado. Isso, né? Exatamente. Então é uma relação. E a administradora, ela tem que ser parceira do síndico. Você imagina assim, a administradora começa a receber reclamações de moradores por questões de problema do playground, está quebrado, quebrou, mas ela não repassa para o síndico. E o síndico vai ser questionado, porque já está várias reclamações, então tem que existir essa via de duas mãos. E o síndico, por outro lado, o que vincula, o que dá a questão mais jurídica e legal, no sentido de ser bacana para o condomínio? Contrato. Se não está previsto no contrato, você tem dificuldade. Então, o contrato é a relação mais eficiente. Então, se o síndico fizer um bom contrato, ele vai ter tranquilidade para fazer a gestão ou para fazer a troca dessa gestão. Se tiver um contrato não bem feito, ele vai ter dificuldade. Imagina, por exemplo, que você não tem um SLA para atendimento das solicitações dos moradores. Então, tempo. Explica o que é SLA, porque é importante aqui para a nossa audiência. Porque não tem um tempo, um time, um prazo, vamos dizer assim, né? É uma sigla em inglês, mas digamos assim, no nosso mundo é prazo. Qual é o prazo que você tem para atender o meu cliente? Quer dizer, o prazo de resposta a um atendimento de chamada. Às vezes nem é a solução do problema, porque muitas vezes não depende. É o retorno que se dá. Qual é o prazo de retorno? Para o seu morador saber que ele está sendo atendido. Olha, eu estou te vendo, daqui a pouco eu te retorno. Não tem? Então, como que você vai cobrar a administradora? É a filtragem daquele caso que está sendo feito. Exatamente. Então, a pessoa falou, olha, eu quero uma segunda via de boleto. 8 dias não teve nem resposta. Tá, o que você pode fazer, entre aspas, né, com isso, se você não tem uma previsão? Se tem a previsão, é rompimento de cláusula contratual. Então, é justo motivo.
Sim. Então, essa relação do síndico e administradora, não adianta o síndico acreditar que ele vai fazer tudo sozinho, né? E nem adianta a administradora que fará o mesmo, porque sem essa parceria, sem essa relação de confiança, porque a administradora está te passando uma informação, você precisa acreditar naquilo. Se você não acredita, você vai ter problema. Se você vai para outro lado, você pode sofrer sanções. Sim. Né? Então, e principalmente quando você tem muitos síndicos que não são profissionais, sim. Vocês são aqueles síndicos orgânicos, Sim, né? Que isso. são moradores que até mesmo por ter o benefício de não pagar a despesa condominial mensal, Sim. se tornaram síndico, porque a gente sabe que muitas vezes tem esse tipo de interesse Sim, econômico sim. em ser síndico, né? Ou às vezes alguma forma de remuneração que não seja só apenas a questão de receber, de não ter que pagar a taxa condominial, mas você acaba tendo uma falta de conhecimento real daquele síndico, né, que vai reverberar no contrato, né, os serviços que vão ser prestados, uma assessoria total, uma assessoria parcial, e isso repercute bastante também na qualidade do síndico, né, Sim, Renato? corroborando o que o Ronaldo está falando, o cuidado que o síndico deve ter, sendo ele inclusive profissional, é se a administradora vai oferecer a ele todas as análises contábil, fiscal, jurídica, para que ele tenha tranquilidade, sendo ele morador ou profissional. Porque o grande problema, como o Ronaldo está dizendo, o síndico às vezes adentra o morador só pela isenção, só que ele se esquece que ele sendo síndico, ele está colocando a sua unidade, você como ele oficial sabe disso, como responsável pelos atos praticados por ele. Em uma ação de responsabilização, a unidade pode responder por ressarcir o condomínio por uma má gestão. E às vezes não é o síndico que é o mau gestor, é a administradora que ele contratou somente olhando pelo preço, que não tinha capacidade técnica de dar a ele a segurança e a análise de todos os problemas, né, para tudo que ele precisa. Então essa questão que eu falo, trabalhista, tributária e contábil, é algo que as administradoras, na sua grande maioria, não têm. Porque não há uma pessoa contábil, fiscal e jurídica que assessore o síndico nessas questões. Embora a assessoria jurídica é um outro braço, mas a contábil e fiscal é algo que hoje, e trabalhista, tem quebrado muitas estruturas condominiais, por falta de análise, de prever os problemas que estão surgindo atualmente. Por exemplo, a questão tributária é algo que nunca síndico nenhum sabe. Sim. Ainda mais com essa reforma tributária que as pessoas não sabem mesmo, né? Não sabe, não. O Ronaldo mesmo, eu sei que tem travado enormes brigas com empresas de terceirização, porque na sua grande maioria elas querem sonegar. É um tal de emitir nota, reemitir nota, abrir nova empresa, abrir novo CNPJ, e classificação e não classifica, e fica um pandemônio. Não, mas eu tenho que pagar, senão eu vou retirar todo o meu fundo. Retira, então ou você se classifica de acordo com o que diz o Código Tributário e a Receita. Não adianta você inventar um KNAI e oferecer outro tipo de serviço. Aí eu coloco que o KNAI é isso, e quando você vai ver outro, quem que tem que alertar? O síndico? Não sabe. A administradora tem que saber. E não só da administradora em si, mas dos terceirizados também, né? Uma vez eu tive contato com uma situação seguinte, foi feita a reforma da quadra de tênis no condomínio. Então o condomínio já, para ter uma quadra de tênis, o padrão já é um pouco mais elevado, e o contrato que foi firmado foi com uma loja de materiais de construção, que não tem no seu contrato social a prestação de serviço de reforma de quadra, então não vai ter a questão do KNAI, a questão tributária não tem nada a ver, e deu problema na quadra. E no final das contas foi o quê? O prestador de serviço que fez a reforma da quadra pegou emprestado a nota fiscal. Desculpa o sorriso, mas nós entendemos o que então assim, o síndico já não deveria ter aceitado. A administradora deveria ter orientado. Deveria ter orientado, quer dizer, são problemas que vão reverberando, e aí, por conta de um vício de qualidade da obra, foi evidenciado isso. É complicado, né? Estamos analisando um caso lá na empresa que é um pouco parecido com esse. O síndico contratou uma obra de pintura da garagem sem garantia.
Aí agora deu problema, não, aí o fornecedor, mas não tem garantia do serviço. Como assim? Não, é que... E agora? Sabe o que é, né? Claro que a garantia legal, obviamente, tem, sim, né? Mas isso aí já faz anos, mas né? com certeza vai dar uma briga. O outro caso interessante é que igual esse semelhante ao seu. A proposta está num nome, o contrato está em outro, e o pagamento num terceiro. Fácil. Né? E autorizaram. Não, está autorizado. Mas escuta, mas você contratou o João, quem está fazendo a obra é o Francisco, e você está pagando para Maria? Ah, mas mas faz parte. Não faz parte. Esse contrato casou a proposta? Não, a proposta não está mencionada, não faz parte do contrato. E para quem você está pagando? Você está quitando esse contrato? Pois é. Não pode, é uma confusão contábil. O risco é gigantesco. Uma confusão contábil total. Então a administradora tem que alertar o síndico. Ele não quer que, às vezes, como o Ronaldo disse no começo, mas o síndico quer que seja feito assim. Então me escreve. Me escreve. Assume a responsabilidade, assume a bronca. Eu estou dizendo para o senhor, para a senhora, enfim, que não pode. Ou não deveria, né? Depende da situação. Mas se você entende que sim, só fala que está ciente, que está assumindo a responsabilidade por tal ato, para depois não disserem que a administradora não o orientou. Sim. E uma boa coisa, Jorge, que é interessante, é que o síndico responde por uma coisa importante. A culpa em vigilando e a culpa em elegendo. Né? Então, ele tem responsabilidade por quem ele escolhe e tem responsabilidade pela vigilância dessa escolha. Né? Então, não é apenas você contratar. Então, por exemplo, o síndico não precisa saber tudo, desde que ele tenha, mas ele tem que ter algum conhecimento. Por exemplo, quais as datas que se recolhem os impostos? Não sei quais impostos, mas quais são as datas que se recolhem? É 10, é 20, tá bom. Então, ele tem a obrigação de ir lá na participação de contas dele para ver se esses impostos estão recolhidos. Porque, como a pasta é entregue mensalmente, ele tem essa obrigação. E muitas vezes ele negligencia. E aí, culpa em vigilando. Sim. Então, essa questão aí vem a questão que o Renato falou, que pode responder. Na verdade, muitas vezes o síndico acha que só roubar, furtar, desviar, o nome que você quiser dar, que lhe dá algum tipo de prejuízo. De responsabilidade. De responsabilidade, né? Enfim. Não. O não administrar adequadamente, ela te dá responsabilidade. Tem um exemplo. Em um condomínio na cidade de Guarulhos, uma síndica tentou, o dinheiro já não estava dando para cobrir as despesas ordinárias. E aí ela fez uma assembleia, e na assembleia não aprovaram o aumento. Ao invés dela sair, ou enfim, não ficar, porque não ia pagar, o que ela fez? Sem nenhum tipo de dolo, nada. Ela pegou o dinheiro que iria pagar os funcionários e usou esse dinheiro para pagar os elevadores. Os elevadores não. A luz e a água, perdão. Para pagar a luz e a água. Quer dizer, tão essenciais quanto, né? Exatamente. Então, tipo assim, você vê que não tem... O valor, ela né? Não furtou, ela não fez desvio. Ela, tipo, olha, eu tenho que pagar aqui, senão vamos ficar sem energia. E não pagou aqui. Aí, eventualmente, um dos colaboradores, ele foi se aposentar. Cadê o dinheiro? Em resumo, ela teve que vender o apartamento, judicialmente, né? Vender o apartamento para pagar. Então, muitas vezes as pessoas acham que só o dolo. Não, a má gestão também pode gerar responsabilidades ao síndico, isso é importante. E você trouxe um exemplo que eu vou pegar o gancho para trazer para o tema central aqui do nosso episódio, que é a despesa condominial. Né? A gente sabe bem que o condomínio edilício é um organismo vivo que não tem fins lucrativos e tudo que ele arrecada ele tem que devolver para os condôminos. Sim. Quer seja nas questões ordinárias, quer seja nas extraordinárias, quer seja fazendo aquela poupancinha no fundo de reserva para eventualidades e tal. Mas é claro que uma das maiores preocupações no condomínio é a cobrança das despesas condominiais e a inadimplência que isso acaba gerando, né? Então, qual que é o papel da administradora do condomínio frente a essa realidade? Não só de cobranças, mas também, primeiramente, da cobrança. Vamos focar primeiro na cobrança. Qual que é o papel da administradora nessa cobrança das despesas condominiais? Primeiramente, é importante falar que a inadimplência, né, ela... tem um ditado que diz, né, que quanto uns choram, outros vendem lenço, mais ou menos isso. Então a inadimplência, no meu modo de ver, é mais ou menos assim. Por quê? Porque
quando o condômino deixa de pagar, né, o condomínio chora, né, e o profissional que ali labuta corretamente, adequadamente, ele vende o lenço, de forma lícita, merecida, sem nenhum tipo de situação, mas é isso. Então, quando há inadimplência, o condomínio precisa recuperar isso, né? E qual que é o papel da administradora nisso? A administradora pode atuar na cobrança. Não há nenhum impedimento que a administradora atue na cobrança extrajudicial. Então, ela pode mandar carta, ela pode, várias, dentro de um prazo estipulado para o síndico, até o momento que vai ser encaminhado para um escritório jurídico. Então ela pode acionar, ela pode, se ela quiser ligar, pode mandar um SMS, ela pode cobrar normalmente este inadimplente, né, esse condômino inadimplente, sem nenhum problema, né, na questão da cobrança propriamente dita. Se nós adentrarmos ao tema que fala-se de honorários por esta cobrança, que aí sim está o filão, porque quando você faz a cobrança, tem despesa. Sim. Mas antes de chegar nessa despesa, me surgiu uma questão prática importantíssima, porque claro que muitas vezes dá acordo, há uma negociação, um parcelamento, um pagamento, mas uma questão que eu quero trazer para vocês, que eu vejo na prática aí como leiloeiro público que chega para mim a nomeação para fazer o leilão de uma unidade condominial que num processo de execução de despesas condominiais. Isso é muito comum de aparecer para mim. E o que eu observo? Falhas anteriores ao ajuizamento da ação no seguinte sentido: mas quem que ou qual o título que aquele executado tem sobre a unidade condominial? Vou dar exemplo. No Brasil, a gente sabe que a maioria dos imóveis tem algum tipo de irregularidade perante o registro imobiliário. Fato. E uma das grandes irregularidades está na cadeia dominial, né? Ou seja, quem é o proprietário do imóvel, porque pela nossa normatização, só é proprietário quem está com o nomezinho lá na matrícula do imóvel. Então, se João está lá como proprietário, na matrícula do imóvel, ele é o proprietário. Só que muitas vezes a gente tem que o condômino, e aí o alargamento do conceito de condômino, que não é apenas tão somente o proprietário, é aquele promitente, o promissário comprador, aquele que tem um vínculo contratual. Sim. Só que o que eu observo muitas vezes é que é uma falha, e aí uma falha administrativa do condomínio. Claro que eu coloco do condomínio, mas por isso que eu quero pegar o gancho para a atuação da administradora, que é não ter o encadeamento de todos aqueles que têm algum direito sobre o imóvel. Sim. Porque quando chega para mim, muitas vezes, de forma também até equivocada, chega a penhora dos direitos que o executado possui sobre a unidade, que é decorrente de um compromisso particular de compra e venda não levado a registro. Só que muitas vezes o condomínio não tem esse instrumento. O condomínio não tem documentada, deixou a pessoa entrar, sabe que houve um negócio jurídico e tal, mas não documentou. E aí eu queria justamente aproveitar esse gancho que tem relação direta com a cobrança condominial, ainda extrajudicialmente, do papel da administradora em auxiliar e manejar elementos ou instrumentos para que o síndico tenha uma boa gestão documental também das unidades que hoje estão adimplentes, porque quando chega a 1000 maravilhas, né, tá tudo lá inadimplente, mas claro, ninguém fica devendo porque quer necessariamente, né, perde um emprego, e o Brasil infelizmente tem crises econômicas a todo momento, isso, aquilo tal, acabou tendo uma situação de, bom, qual é a dívida mais barata? A gente sabe que hoje uma das dívidas mais baratas é a despesa condominial, que também gera limitações de cobrança, porque você não pode cortar a energia elétrica, não pode cortar a água, não pode impedir o acesso às áreas sociais, isso, aquilo do condomínio inadimplente. A princípio só não pode votar na Assembleia. Né? Então é uma dívida barata frente a outras, crédito imobiliário, que ele pode perder muito mais rapidamente o imóvel, dívidas bancárias em geral. Então às vezes a pessoa acaba escolhendo deixar de pagar o condomínio, só que ele está alicerçado numa documentação que o condomínio não tem.
Aí chega para vocês a cobrança, e às vezes você, como administradora, pegou já o bonde andando, assumiu uma carteira de outra administradora, porque é muito comum também isso acontecer, porque o condomínio tem 30, 40 anos, e isso daí vem por sucessões, e você fala, bom, eu estou cobrando o João. Mas por que eu estou cobrando o João? Não tem documentação que lastreie isso, e uma vez que passou da parte de cobrança extrajudicial, chegando na parte judicial, vai chegar no leilão e falar, mas espera aí, como que... Como é que foi? De onde surgiu isso? De onde surgiu isso, né? E aí, como que vocês veem esse papel da administradora nessa gestão documental também sobre as unidades? Olha só, eu vou falar bem rapidamente sobre isso, né? Importante para o Renato, mas... Porque assim, ó, o que acontece? É orientado, deve ser orientado, e o síndico deve seguir a risca. Primeiro, como que a pessoa entrou no edifício sem apresentar documentação alguma? Né? Tem casos, e isso é fato, que a pessoa fez isso, tirou o caminhão da mudança, colocou o caminhão, o porteiro abriu a porta, subiu a mudança, trocou a porta, pôs uma porta de ferro lá, se apropriou. O que aconteceu? O condomínio teve que pagar aluguel para o morador, enfim. Então, como que uma pessoa entra num condomínio sem se apresentar documentação? Né? Então, o que o condomínio... Mas acontece. Não, sim. O que o condomínio, inicialmente, né? O que o condomínio precisa fazer? Não se entra sem documentação. Qual é a documentação? Né, que tem que vir? É o contrato, porque ainda não tem um registro, é a matrícula atualizada, mas é um documento que garanta que aquela pessoa que está entrando é ela própria e dando ao próprio condomínio essa garantia que você falou que raras vezes ou em determinadas situações não é encontrada. Né? E quando uma administradora assume, quando ela assume, é que também há um lado muito difícil, não dá para responsabilizá-las. Por quê? Primeira coisa que a gente pede é a lista atualizada de moradores. Agora, o síndico passa a lista atualizada para 100 unidades, quantas voltam? Então, o próprio condômino, ele dá a oportunidade, muitas vezes, de que algo prejudique o condomínio. Sim. Porque ele também não participa efetivamente daquilo que deveria ser um dever, no sentido de se proteger, porque muitas vezes se preocupa com a segurança, coloca lá, enfim, as coisas mais modernas, mas não se preocupa com a segurança estrutural financeira, que é importante. Então você pede para o morador, ele não dá. O administrador disponibiliza para ele um aplicativo, que é só para ele preencher os dados, já cai, para poder atualizar. Não faz. Então, a gente, quando entra, pedimos para o síndico a listagem atualizada, mandamos, o síndico atualiza na medida da possibilidade, porque os condôminos, na maioria das vezes, não são participativos. Então, quando é uma troca, né, quando é uma troca, já está lá, vendeu, nós estamos dentro, aí como funciona para nós? Nós temos um aplicativo, né, e o próprio morador manda a documentação, o promitente vendedor, o promitente comprador, o vendedor, enfim, comprador e vendedor, eles têm a possibilidade de enviar a documentação para nós, não precisa nem ligar, ele já envia. Ou não, ele pode mandar por e-mail da administradora pedindo a troca. Importante que o condômino vendedor, até para evitar inconvenientes, não problemas, mas inconvenientes, ele acabe entregando essa documentação para que facilitar a nossa vida. Então você consegue, é aquela parceria que eu lhe disse. Se você não tem uma parceria, a administradora não fica sabendo. Não tem como a administradora saber que entrou um condômino novo se o condomínio, através das suas normas internas, síndico, zelador, enfim, não informar. Até um outro caso interessante que eu tive já foi o seguinte: eu fui nomeado para fazer o leilão, beleza? E aí eu fui pegar a certidão de dados cadastrais do imóvel e verifiquei que a pessoa estava lá, espólio de, na prefeitura. Aí eu falei assim, bom, se a prefeitura sabe que morreu, é porque morreu, né? Aí eu pesquisei, achei o inventário judicial. Achei a certidão de óbito. A pessoa tinha falecido antes do início da ação, antes da propositura da ação. Só que o condomínio não sabia que a pessoa tinha falecido, o condômino tinha falecido, propôs ação em face desse condômino, citou o condômino por carta com aviso de recebimento no próprio condomínio edilício da unidade geradora dos débitos. Não houve, ele não se manifestou, obviamente, né? Estava lá no além já, e aí penhorou o imóvel, avaliou, chegou para mim para eu fazer o leilão. Aí eu falo, excelência, olha, sabe o que é? A pessoa morreu.
nulidade da citação, o processo voltou a estaca zero. Nossa. Né? Mas que eu reputo isso? Uma falta de diligência também, aí não só do condomínio, não só talvez de uma certa medida da administradora dentro das suas limitações, mas também até do próprio advogado que promoveu a ação, né? Então assim, que também é municiado pelas informações do condomínio, quer dizer, então aí o papel do síndico nessa atualização que você bem trouxe, Ronaldo, ele é imprescindível porque reverbera e 5 anos de ação foram aniquiladas. Perdeu, por quê? Né? Porque você tem uma situação de morte, né? É complicado isso, né, Renato? Isso que o Ronaldo está dizendo é interessante porque a maior parte, ou na sua grande maioria, os condomínios não tem em seus arquivos uma pasta para prontuário de cada unidade. É impossível. A vida de cada unidade. Então, né? Colocou, alguém vendeu, comprou, tem que ter esse documento guardado ali. Porque na hora que o jurídico entra com ação, essa documentação deve ser disponibilizada a ele. A alteração de titularidade, como o Ronaldo disse, da administradora, só se aceita com um documento que comprove aquilo. Uma escritura, uma matrícula, um contrato de compra e venda, né? Porque não dá para agir dessa forma e ir trocando titularidade. Ontem mesmo uma pessoa me perguntou, eu sei que você está me cobrando, a pessoa está devendo 6 meses, só que é um inquilino muito querido meu, faz 20 anos lá, não dá para colocar a unidade no nome dele. Eu falei, não, querido, não dá. Mas você vai processar assim, o senhor é o proprietário, o senhor é quem responde, não é ele. Eu sei que tem 20 anos, há até um conformismo, há uma dedicação de vocês, uma amizade, mas é você que vai responder. Mas então ele quer pagar do nome, ele tem que pagar 3. Se não pagar 3, vão entrar com ação contra você. Infelizmente, vou tirar a matrícula. E vai ficar mais caro. É aquele que quer colocar no nome. Não, deixa no nome dela. Aciona ela. Aliás, até aí, vamos voltar até um pouquinho para pegar o gancho da tua questão que eu acabei cortando. Que é justamente o quê? A administradora, na fase extrajudicial, então ela combinou com o síndico um determinado período de, você falou agora 3 meses, né? Mas pode ser 3, 4, aí vai depender de como cada síndico estabelece. Mas falou assim, olha, até 3, até 4, vocês fazem a cobrança e vocês são responsáveis por fazer acordo e isso recuperar esse crédito extrajudicialmente. E aí a questão é, você estava falando, mas a administradora tem despesas e tal. Agora, é legítimo cobrar honorários advocatícios por essa cobrança extrajudicial, essas despesas que são promovidas pela administradora, ou já estar incluído no contrato mensal do condomínio? Você fala essas cobranças, honorários pela administradora, correto? Pela administradora na cobrança extrajudicial, isso. Né? Não. Na verdade, honorários, né, no caso aí, honorários advocatícios. Não são honorários administrativos. Então, por este fato, ela não pode, né, cobrar honorários dos condôminos ou do condomínio, caso ela tenha algum tipo de contrato nesse sentido. Na verdade, nem no contrato dela poderia estar a questão da cobrança judicial ou honorários na extrajudicial. O que a administradora pode fazer nessa parte é simplesmente fazer a cobrança, como eu disse, né, anteriormente, pelos meios. Mas ela não pode receber honorários advocatícios por essa cobrança. Quer dizer, então, essa cobrança extrajudicial já está incluída na prestação de serviços como um todo que a administradora promove. Mas isso é muito comum. Né? Vamos tecer para a prática. É muito comum que vamos pensar nesse exemplo, claro que não é da vamos tirar da administradora de vocês tal, e vamos colocar para uma outra realidade. Vou pagar o atrasado tudo 3 meses tal, vou pagar, manda o boleto para mim. Aí vem lá os 3 meses, a somatória com juros, correção monetária, a multa, obviamente que os consectários da mora. Perfeito, aí é até a obrigação do síndico cobrar, ele não pode isentar sob pena de responsabilidade, salvo se tiver deliberação assemblear e tal, mas aí vem lá, honorários, e às vezes nem se escreve advocatício, só coloca lá, honorários de cobrança, e aí coloca lá um valor 10%, que seja lá. Combinado, tal, né? Combinado. E aí,
no mesmo boleto. E aí a pessoa fala, pô, mas se eu não pagar, eu não pago o principal, que é o que eu quero pagar, né? O valor não é tão considerável assim para falar, bom, então vou fazer uma consignação em pagamento para discutir, Sim. né? Porque se a gente pegar 3 despesas condominiais, vamos pensar lá uma média de R$1.000, R$3.000, R$300, jurídica, né? Uma motivação para buscar discutir isso, às vezes não tem muito, né? E aí, qual que é a solução para essa realidade? Também para o lado do condômino, né? Sim. E também para o lado dos profissionais. É justamente isso que ele falou, ele está corretíssimo. A administradora não pode cobrar honorário advocatício. Só que a grande maioria escapa nesse viés. Elas não colocam honorários advocatícios, colocam honorários de cobrança. E como honorários de cobrança, uma grande parte do mercado entende que a administradora poderia cobrar. E aí cria-se a discussão, né? Mas o correto é que, como o Ronaldo disse, a extrajudicial tem que estar dentro do escopo de trabalho da administradora. Ela não deveria cobrar nada por isso. Passou para o departamento jurídico, que é uma assessoria jurídica, que não é parte integrante da administradora, é a parte porque a OAB veda isso. Então, essa assessoria jurídica, sim, aí passa a cobrar honorários de cobrança. Era essa pergunta sequencial que eu ia fazer, mas completa aí, Ronaldo. Porque, na verdade, a gente tem que analisar isso de uma forma criteriosa. Não podemos simplesmente olhar para o boleto e falar é indevido. Porque se separar, se mandar 2 boletos, o que vai acontecer? Não vai pagar, né? Não vai. Como diz o leite das crianças, para algum colega não vai chegar. Sim, não vai estar Então, assim, a gente tem que analisar isso com certo critério. Porque o condomínio tem um contrato de prestação de serviço com o advogado. No caso aqui, digamos que ele tenha. Pô, ele está dentro do prazo que vai para o escritório jurídico? Sim. Então, os honorários que estão ali são legítimos? E tem que ser cobrados. Quer dizer, se já passou para o jurídico... Isso já não do prazo, né? Isso já passou. Se já passou, vamos supor, 30 dias... seria uma carência para não ter a cobrança com um ônus maior. Exatamente. Então, passou disso, ele sabe, o contrato que o condomínio tem é devido. Então, não há o que se falar. Agora, voltando ao que a gente está... Mas mesmo assim, desculpa te cortar, mesmo assim a gente poderia até pegar algumas situações que, será que é mesmo devido? Por exemplo, passou os 30 dias, foi para o jurídico ou estaria para ser encaminhado para o jurídico. Aí a pessoa vem voluntariamente, 3 meses lá, não chegou nenhuma cobrança do jurídico, ou seja, não teve movimentação. Aí a pessoa vai lá, 3 meses, tal, eu não quero que ação, não sei o que tal, ou então entrou a grana que ele estava esperando para poder quitar, tal, vai lá, manda o boleto aí para eu pagar. Vem lá, sem serviço nenhum prestado, né? Também tem essa, né? Por isso que o condomínio é muito louco. Nada é o que você imagina ser. Tudo pode ser algo diferente. Então você vê, nós estamos falando de uma coisa que surgiu 3 situações diferentes. Obviamente que se o profissional não trabalhou, pelo menos nenhum e-mail enviou, nada, não fez absolutamente nada, ele não tem um direito de receber. Né? Agora, ainda que esteja dentro do prazo. Ainda que esteja dentro do prazo dele. Porque ele tem que trabalhar para receber, senão o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma carteira de comprar, não, vou trabalhar para um condomínio na carteira e vou ficar esperando o pessoal me pagar para eu receber aquilo que eles me pagaram. Né? Não é justo também. Mas digamos que ele trabalhou, mandou um e-mail, ou faz algum tipo de contato sem o telefone, ele faz justo. Então a gente tem que avaliar essa situação. Mas dentro de uma situação que a gente está falando, que não houve essa cobrança de honorários de cobrança, honorários de cobrança, quem tem direito a honorários de cobrança é advogado, então é honorários advocatícios. Pode ter, como nós estamos falando, você viu, um assunto surgiu 3 formas de ver. Aqui também na cobrança, mas para mim ela entra como honorários advocatícios. Sendo isso, né, não poderia a administradora receber, aliás, nem fazer menção, né, como eu já disse, no seu contrato sobre isso, entendeu? E aí o Renato trouxe um ponto interessante, que é a questão de um jurídico próprio ou não da administradora para esse tipo de cobrança. Sim. Não pode, né, Renato? Não pode. A OAB atua muito bem sobre isso e a grande maioria dos advogados já entenderam isso. A administradora precisa de um advogado interno para as suas questões, ou até para, como eu já fui de administrador há muito tempo,
por exemplo, você vai fazer uma assembleia de instalação, como você citou no início. Não tem como você fazer uma assembleia de instalação com você 28 blocos. Eu administrei por muito tempo também aqui em Guarulhos, dos maiores prédios que tem lá da consultora Zetec, sem ter uma assessoria jurídica da administradora assessorando ou até conduzindo a assembleia, porque os temas são variados, ecléticos, né? E o adoro, e sempre tem advogado na plateia, juízes, desembargadores, promotores, então você tem que estar ali dando assessoria. E alguns temas têm interpretações variadas também, né? Só que esse advogado, ele não pode, que é da administradora, fazer cobrança, ajuizar ações para o condomínio sendo da administradora. Então, o condomínio tem que ter a sua própria assessoria jurídica. A administradora pode até indicar advogados de seu conhecimento e sua confiança, mas não pode obrigar que todos os casos sejam direcionados àquele escritório ou àquele profissional que faz parte do seu time ou coligado à administradora. Quer dizer, então o sócio tal, não é porque é advogado, o sócio do administrador é advogado, ele não pode falar, então agora eu vou fazer um puxadinho aqui para fazer essas cobranças. Só ele que faz, então. Porque é captação de clientela, é captação indireta, né? Opa, vamos lá. Eu sou contraditório. Não, é verdade. Isso é bom, mas é bom a gente ter... Não, mas vocês estão falando com a verdade, só queria colocar um ponto, né? É só um aditivo. Na verdade, se o dono do administrador, no caso, né, os sócios do administrador forem advogados, eles podem ter um escritório de advocacia, desde que seja apartado da administradora, fisicamente apartado da administradora, outro CNPJ e outros profissionais que não aqueles da administradora trabalhem lá. Para não ter confusão. Não ter confusão. Desta forma, o sócio, o dono, enfim, né, ele pode ter o seu escritório de advocacia e fazer as suas cobranças. Mas mesmo assim, Ronaldo, a liberalidade do síndico em contratar ou não esse escritório não pode ser turbada. Sem forma alguma, Jorge. E tem um detalhe, não pode. É assim, o síndico é livre, o escritório está ali. Né? À disposição. À disposição. Você tem um escritório? Tenho. Se não, mas eu tenho o meu. E outra, importante, sabe, muitas vezes a gente fala dessas questões, mas a gente esquece de duas situações que alguns colegas inserem em seus contratos. Cláusula de exclusividade e cláusula penal abusiva. Ou seja, eu mantenho o condomínio comigo, mesmo sendo profissional, correto, enfim, etc., né, tudo certinho, eu mantenho o condomínio comigo, talvez não tanto pelo meu trabalho, mas pelas cláusulas que ali estão. Eu acho isso tão prejudicial quanto a questão de você não ter um advogado dentro da sua... Porque, de qualquer forma, você está mantendo um cliente por um artifício casamento que não é o seu trabalho. Sim. Então, eu queria falar sobre isso porque é importante. Olha, você não pode cobrar e o advogado tem que ser apartado. Sendo apartado, não há nenhum óbice em você fazer as suas cobranças. E, mais importante, penso eu, que não deveria haver cláusula de exclusividade e nem multa abusiva para evitar que o síndico fique ali pelo tempo que ele achar que o seu trabalho é bem prestado, né? Ou se ele, por um acaso, em alguma situação que você não domina, digamos assim, o seu escritório não atua na área de criminal, e o condomínio teve um problema criminal. Se ele quiser contratar um outro profissional desta área, ele tem a liberdade. A gente vai voltar nesse assunto porque eu vou fazer agora um quadro, vou abrir um parênteses aqui no nosso podcast para chamar o Causos do Mundo Notarial e Registral e Condominial. Nesse momento a gente faz um corte na temática que estávamos tratando, justamente para pegar da experiência dos nossos convidados uma situação inusitada, diferente, um caso efetivamente, que reverbera aqui no nosso episódio com relação ao direito condominial. E o que o Ronaldo e o Renato me trouxeram antes do episódio aqui da gente começar a gravar, foi um caso muito interessante que mexe com as estruturas. Sim, mexe com as estruturas, porque hoje o nível de tecnologia das construções, né,
as formas com que as construções são feitas acabam também interferindo na paz, no sossego, na tranquilidade entre os condôminos. Sim, imagina você morar num condomínio, um apartamento que faz divisa com outro, com uma parede fina, uma parede que não aguenta o que? A situação de estancar o som. E aí você tá lá no seu apartamento e ouve o vizinho conversando, né? Ouve o programa de TV. Você tá assistindo o filme junto com ele, sem estar lá com o seu vizinho. Como que é essa realidade aqui? Me falem aí sobre essa situação. Paredes finas, drywall duplo. Ou seja, não contém o som, né? Eu vou te contar, Jorge, um caso que não é meu especificamente, né? Não vivenciei. Quem vivenciou esse foi um grande professor que eu tive, o professor Lucavone, né? E ele contava essa história pra gente. Em determinado condomínio que ele era o síndico, enfim, teve uma situação que um morador, acho que ele foi pendurar alguma coisa no teto, ele foi colocar um ganchinho, alguma coisa, e ele pegou a furadeira e aí a broca passou para a sala do vizinho de cima. Se tivesse alguém sentado, se tivesse alguém, ele furaria o pé, enfim, tamanha a finura. E desta questão aí do vizinho, dos barulhos, teve uma situação lá que ele conta que um vizinho chegava de madrugada do trabalho, não sei como que era, chegava tarde. Ele ia tomar banho e o barulho do chuveiro incomodava o vizinho, né? Por causa da hora, o silêncio, enfim. Então o vizinho foi fazer uma reclamação e tal, e aí ele resolveu entender essa situação melhor. E aí um falando com o outro, assim, aí ele falou, não, mas é porque o seu barulho me incomoda, é muito tarde, não tem nada. Ele falou, poxa, mas a hora que eu chego do meu trabalho, da faculdade, alguma coisa assim, enfim, e é a hora que eu tenho para tomar banho, eu vou tomar banho. Sim. E aí ficou um pouquinho mais acalorado, né? E aí diz ele o seguinte, que o vizinho falou, mas eu ouço você com a sua esposa. Que você já começou a falar. Já apelou, né, no sentido. E olha que você não é frequente não, hein? Mexeu no brio. Você entendeu? E aí aconteceu. Então, assim, há situações em que há também a questão de tolerância, né? Não precisava ter chegado nesse nível, mas são situações que a gente encontra de muitas outras. A gente tem vídeos, enfim, mas essas duas que ele me contou, que ele contou pra mim, não, pra sala, enfim, eu achei extremamente engraçadas. E eu costumo passar lá sempre que eu tenho oportunidade. Ah, maravilha. Quer acrescentar alguma coisa, Renato? Não, teve um prédio nosso que é um fato também inusitado. Ele era um bloco, ele foi construído como se fosse uma vila portuguesa, um frente para o outro. E por azar, neste altíssimo padrão, existia ali morando no apartamento da frente um casal de descendência alemã. Aí, um dia numa reunião de conselho, a subsíndica me chamou e falou, olha, nós precisamos multar a unidade tal porque eu estou muito incomodada. Eu falei, mas qual que é o motivo? Não, vamos chamar ele aqui, vamos chamar ele aqui. Aí chamou o cidadão, um senhor distinto. Aí ela começou a falar, é porque é o seguinte, o senhor vive nu dentro da sua unidade. Aí já me desmontou, né? Mas eu falei, mas ele está na sacada? Não, lá dentro, na sala dele. Aí ele falou, mas é nosso costume, eu e minha esposa andamos nu. Então esse é o problema, meu marido não sai da janela agora. E eu quero que o senhor seja multado. Aí eu falei para a senhora, ele está dentro da unidade dele. Então, mas eu tenho que ficar olhando para ele? Não, você coloca uma cortina. Eu vou pedir para ele colocar uma cortina também lá, para evitar, mas eu não posso multar, ele está dentro da unidade, tá lá dentro, na sala dele. Na área privativa dele, né? Aí ela falou, mas meu marido não sai da sala. Eu falei, então conversa com seu marido, a senhora começa também a tirar a roupa. Seu marido fica olhando para a senhora e não para a mulher dele. Ai, que disputa. É vida em condomínio. É vida em condomínio. Então, as pessoas às vezes não têm tolerância, outros não têm bom senso. Vida com cachorro, com carro, criança. E como a importância da interferência do síndico e às vezes até da administradora. A conciliação, às vezes a conciliação, né? Por exemplo, eu já tive vários casos desses, como ele está falando como esse que citou, o caso de ele estar ouvindo o momento íntimo do casal, e eu costumo orientar o síndico a chamar a esposa
com a esposa do síndico e conversar entre si, mas não o síndico ir lá e entrar nesse assunto, porque mexe com o brio do homem. Sim. E isso pode causar uma confusão maior. Aí se orienta, e a questão da violência, né? Com cuidado, muito mais aflorada. Com cuidado, conversa sobre essa situação. Olha, estou ouvindo o seu momento de intimidade. Vamos tratar aqui, colocar um tratamento acústico aqui, você coloca outro lá, porque está constrangedor, ou não tá, porque às vezes é um casal polido. Ele nem sabe que está causando isso. Até porque isso daí você não sai perguntando. Pô, você não vai chamar uma reunião de conselho, a grande maioria de homens chama a mulher, chama o cara e fala, olha, estou ouvindo a sua mulher. Não é complicado. Aí você cria uma confusão. E outra, isso daí pode até gerar responsabilidade até para o condomínio, né? Por conta do maltratamento. Constrangimento, né? Com certeza. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar. Bom, esse foi o nosso quadro Causos do Mundo Notarial, Registral e Condominial. Maravilha, estamos já indo para o final, mas até, Ronaldo, você trouxe algumas considerações interessantes de contratos que acabam amarrando muitas vezes o síndico naquela administradora ou até mesmo com aquele advogado que presta serviços, né? Eu moro em condomínio edilício, acho que vocês também provavelmente morem, mas o meu condomínio edilício é no interior de São Paulo, eu moro em Atibaia, e ele é um condomínio edilício de casas, então já é um pouco diferenciado, tal, e tem questões ambientais que são próprias do condomínio. Então, assim, não dá para você ter uma não assessoria especializada na área do direito ambiental. Então, quando você trouxe esse exemplo de um contrato que amarra, né, uma prestação de serviços por um único escritório para aquele condomínio, e você deu o exemplo do lado criminal, que também é muito específico, que, Capô Bianco é o cara do submundo do crime, né, meu amigo? Aqui ele manja tudo, professor, advogado, sabe tudo de direito criminal e sabe que não é qualquer advogado, fala aí, Capô Bianco, não é qualquer advogado que vai poder atuar na área do crime, né? E o crime ambiental é mais específico ainda. E ainda no direito ambiental você tem outras repercussões muito gigantescas também, né? Então realmente, e aí até queria a opinião de vocês, porque na minha forma de ver, a contratação entre a administradora e o condomínio é uma relação de consumo, e também eu sou dos adeptos de que o advogado, a advogada também presta um serviço dentro do Código de Defesa do Consumidor, ainda que guardada em inúmeras proporções, questões de responsabilidade e tudo tal, apesar da posição do Conselho Federal da OAB não ser, indicar que não é a jurisprudência majoritária também não aplicar, mas eu queria ouvir a opinião de vocês com relação a essa questão de cláusulas abusivas que buscam realmente amarrar a contratação com o condomínio. Que é o que você trouxe na sua fala. Eu particularmente, eu penso que isso é danoso, né, para o condomínio, né? Porque muitas vezes o profissional não está prestando um serviço adequado, ou ele não é conhecedor da área que o condomínio está precisando, e o condomínio fica amarrado. Eu vou falar mais das questões daí, ele fala das questões jurídicas nesse sentido. Por quê? O condomínio não pode, como você mesmo disse, Jorge, o condomínio não pode, de forma alguma, não ter uma prestação de serviço adequada. Ele tem que estar livre para buscar um profissional. Veja bem, que nós estamos falando aqui de crime, de direito ambiental. Eu costumo dizer o seguinte: se um cliente meu me procurar porque ele está preso e eu for lá, capaz de ficar os dois. Você entendeu? Eu brinco assim, que se me chamar, primeiro que eu não posso advogar, mas se me chamasse eu ia levar só o cigarro. Mas eu sou desse, né? Você entendeu? Então a gente tem que ter, quem sabe, aquilo é que nem eu falo, fazer o contrato condominial de uma administradora, entre a administradora e o condomínio. Na minha ótica, tem que ser um profissional, lógico, mas um que tenha conhecimento condominial. Porque como nós estamos batendo um papo aqui, enfim, nós já vimos quantas nuances do mesmo assunto. Sim. Então, esse advogado condominial, né, ele tem a expertise para fazer um bom contrato. E ele também vai ajudar nas questões das amarrações que são feitas e depois a gente consegue identificar. Então, como eu falei, o prazo de atendimento, a exclusividade, essas coisas você consegue quebrar, porque depois que está assinado,
pacta sunt servanda, você não consegue, vai mexer naquilo porque não tem motivo. E por conta disto, você não consegue mudar para melhor uma situação. Então, eu vejo o contrato do condomínio é a principal ferramenta que o condomínio tem para não ficar amarrado. Nem com o prestador de serviço, nem com o administrador do condomínio, que também é, mas falando de uma forma diferenciada. Claro. Tudo bem? Sim. E esse problema, senhores síndicos e administradores de condomínio, sabe quando que nasce isso? Quando? Na instituição do condomínio. Porque já começa ali uma cláusula que a maioria das incorporadoras e construtoras colocam. A escolha da administradora nos primeiros 2 anos é minha. Eu já vi até 5 anos. Não, sim. Vamos falar só de 2 anos. É, para pegar a garantia, né? Tem. Aí ela escolhe a administradora. O síndico. Ela escolhe quem é o prestador da mão de obra e quem é a empresa de manutenção dos elevadores. Tudo bem que manutenção dos elevadores a gente mais tem tempo por causa da garantia do equipamento. Sim. Mas aqui nós estamos falando de 80% do custo do condomínio. Já fica amarrado isso. Para você tentar quebrar. E aí, o estrago administrativo, contábil, fiscal, financeiro e trabalhista desses 5 primeiros anos, para você consertar, às vezes demora 10 anos. Essa questão, por exemplo, de crime ambiental. Nesse prédio que eu instalei, a construtora, no portfólio, na venda, diz: isso aqui é um condomínio clube, onde você vai ter um bosque privativo. Tá lá. O bosque está lá. Aí vem a prefeitura, cidade de Guarulhos, e diz: esse bosque pertence à prefeitura. Que bosque, hein? Aí chegou uma notificação do Ministério Público. Esse bosque pertence ao Estado. Aí a discussão entre o promotor e a prefeitura. Quem manda aqui sou eu. Quem dá as regras de como esse bosque... Porque o que iriam fazer? Já que eu tenho um bosque, eu quero que haja permissão para fazer caminhada, andar com cachorro. A prefeitura diz: não pode. O prefeito disse que pode. O Estado falou que não. O bosque é uma área de preservação permanente, é uma APP. Não faz nada. Intocável. Aí ela classificou para mim: esta área aqui é de preservação por causa do lixo que vocês geram. Então ela tem que ficar aqui só para preservar, inclusive animais nativos. Eu falei: mas escuta, mas está no meio da cidade, como é que vai ter animal? Não interessa. Eu quero murado, cercado e preservado. Todas as árvores catalogadas, uma empresa de paisagismo para fazer a manutenção, mas ninguém anda nesse local. Quer dizer, ainda com custo para o condomínio. Então tem um bosque privado. Aí a conclusão: o bosque é privado, mas é inutilizável e deve ser preservado. Mas assim, isso daí provavelmente quando, né, dos alvarás, da busca do projeto e tal, é que comercialmente... Né, então, a confusão forma... aí foi o seguinte, vamos dizer aqui para entender. A Secretaria do Meio Ambiente deu uma ideia, a Prefeitura no alvará deu outra, só que quem manda... Aí se você não tem esta assessoria para mostrar ao síndico que ele corre um risco ambiental de uma multa pesada, sim, não, segue a Prefeitura. Não, e fora a questão de responsabilidade civil da construtora para os compradores das unidades, sim, que aí direito do consumidor na cabeça. Também como, né? Bom, estamos chegando ao nosso fim desse episódio, mas antes eu não vou deixar eles escaparem, hein, Capo Bianco? Vamos fazer o nosso quadro final, que é o nosso Adnoesc. Eles não sabem onde se meteram. Realmente eles não sabem, porque nem eu não mando no briefing. Eles não sabem mesmo. Por quê? Porque agora é aquela situação de eu vou perguntar algo que eles não esperam, e não é algo jurídico, não é técnico, não é profissional, é pessoal, porque nós queremos conhecer quem é a pessoa do Ronaldo, quem é a pessoa do Renato, para que a gente veja também o lado humano das pessoas, não só o conhecimento que tem gigantesco. Parabéns, vocês têm um conhecimento gigantesco na área de condomínio, mas vamos pensar o seguinte: eu quero que
Renato, vou começar com você, Renato. Né? Olha só, se você voltasse lá para os bancos da faculdade, faz pouco tempo você está lá na faculdade, me fala uma coisa, que conselho você daria para o Renato, lá que estava no primeiro ano da faculdade, com a experiência que você tem hoje, se você pudesse voltar lá para o primeiro ano da faculdade, o que você falaria para o Renato? Olha, dedicar-se mais aos estudos na área imobiliária, porque é muito dinâmico, é reconfortante, é revigorante, é a melhor área que existe no mercado, porque um advogado condominialista, ele entende de direito do trabalho, ele entende de direito administrativo, ele entende de direito que é aplicável à contabilidade, direito civil, ou seja, é um advogado completo. Então, quanto mais dedicação você tem, mais tempo você se dedica aos estudos, você será um profissional de destaque. Porque os senhores vivem correndo, digo a minha área, atrás de empresas. Mas todo condomínio é uma empresa. E poucos se dedicam a esta área. E é uma área excelente, extraordinária, dinâmica. Como toda área, só tem um ponto ruim, que é a assembleia, que é à noite. E sendo à noite, você trabalha durante o dia, como todo profissional, mas à noite você tem que estar preparado para dirigir uma assembleia. E eu, como sou um profissional, uma pessoa que gosto muito de assembleia, aos finais de semana também pertenço à Assembleia de Deus. Então, continuo fazendo assembleia até os finais de semana. Maravilha, perfeito. Então, é isso que eu diria para o Renato. Mais dedicação aos estudos, mais empenho. Eu sou feliz na área que eu atuo, graças a Deus. Maravilha. Ronaldo, eu não vou repetir a mesma pergunta, porque eu sei que você já planejou a resposta enquanto o Renato estava fazendo, né? Porque eu conheço meus convidados. Ele já, não, mas ele vai me perguntar isso, então eu já vou para essa linha aqui. Ele dá 2 conselhos para mim aproveitar, deixa eu tirar. Eu falaria para mim, sai do bar, volta para a faculdade. E falaria de novo, e falaria outra, assim, falaria assim, vai fazer física quântica, tem menos mudanças. Boa também. Mas, Ronaldo, me fala uma coisa, vamos projetar para o futuro. O Renato projetou para o passado, né, com viés para o presente, agora vamos projetar para o futuro. Onde estará Ronaldo daqui a 5 anos? Qual é a tua projeção? Eu tenho, na questão pessoal, profissional, à vontade, você que define a resposta. Eu quero ter mais, assim, minha emissora cresça de uma forma mais forte, mais sustentável, não só crescer por crescer, porque não é o nosso foco, né? Eu tenho outros projetos, né? Eu tenho, já te comentei nos bastidores contigo, eu tenho uma fábrica de pão de queijo, que chama Bendita Casinha, tá chegando em São Paulo logo. Que legal, gostamos, então, assim, hein? Podia ter trazido aqui, na próxima, ninguém na próxima. Bom. Eu mando pelas suas. Opa! E aí a gente tem esses profissionais, ou seja, continuar trabalhando, continuar aprendendo, continuar crescendo, enfim, esses são os meus propósitos profissionais. E também tem o meu lado, que é o mais forte no momento, eu estudo filosofia, sou filósofo, e também eu sou espírita e estudo a doutrina. E isso tem me proporcionado uma visão melhor das questões profissionais que eu tenho e das questões interpessoais que são tão importantes. Então hoje eu consigo ter uma visão melhor das coisas que acontecem ao meu redor, o que está me proporcionando ter um crescimento mais tranquilo, menos ansiedade, tudo ao seu tempo, não é um dia de cada vez, é o hoje todo dia. Né? Então é isso, cara. Então assim, eu penso que tudo está dentro, não fora. Então quando você está dentro, a filosofia diz que quanto mais dentro, mais fora. Então quanto mais você está em você, mais você consegue enxergar as oportunidades e as pessoas ao seu redor. Então assim, a minha caminhada é essa, continuar a evolução moral, né, e a intelectual, para que a gente possa, por onde passar, deixar alguma coisinha, ou absorver, enfim, estar sempre disposto e disponível.
Maravilha. E eu acho que essa sua pegada de autoconhecimento, de buscar filosofia, buscar o crescimento espiritual, que o Renato também trouxe, sim. Aqui a gente está muito bem com ela. É imprescindível. Aliás, do ano passado para cá, eu comecei a também mergulhar mais em questões filosóficas, em autoconhecimento. Então eu consumo muito conteúdo de filosofia. Então, até essa questão do hoje é muito importante, do tempo de qualidade, de não ficar só projetando para o amanhã, mas trazer para o hoje, que nem estamos aqui hoje, aproveitando o momento, né? E justamente eu espero que a gente acabou o tempo, infelizmente, mas vocês vão ficar aqui porque a gente vai gravar mais um episódio e vocês vão ter outras, a gente vai conversar sobre várias outras questões de condomínio, mas eu vou encerrar esse episódio falando para você, se aproveitou, não aproveitou? Este momento de qualidade, esse tempo que você teve de reflexão, de conhecimento, de buscar o seu aprimoramento, porque você, advogada, e você outro profissional, você síndico que está nos vendo aqui agora, você corretor de imóveis, você da área imobiliária em geral, você tem que buscar conhecimento e tem que aproveitar as oportunidades. E a Adnotar é o campo aberto para você aproveitar as oportunidades. Então, entre agora, sim, abre a aba aí lateral, ou então espera acabar o episódio, entre em www.adnotare.org.br e faça já a sua associação. Também, você gostou desse episódio? Esse é o 86, né, Capobianco? 87 já? Caraca! Estamos quase no 100, né? Mas olha só, você tem outros 80 e tantos para assistir e cada tema. Então aqui no canal do YouTube da Adnotar você tem acesso a todo o conteúdo gratuito e com qualidade excepcional para você se tornar sempre uma melhor pessoa e um melhor profissional. E, claro, siga-nos lá no Instagram da Adnotare, @Adnotare, e vem para Adnotare, você também vem. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Mais uma vez, obrigado, Ronaldo, obrigado. Renato. E estamos por aqui. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais.